Bem-vindos a Global Conversation. A minha convidada é Marine Le Pen, presidente do partido União Nacional. Vamos falar da Europa e, antes de mais, das eleições europeias de fim de maio. Vamos passar 20 minutos juntas no nosso formato sem cortes. Espera superar os 25% obtidos em 2014? A situação da vida política francesa é um pouco diferente. Agora existe outro partido em marcha. O que quero é que, acima de tudo, sejamos os mais votados. Por duas razões. Em primeiro lugar, como compreenderá, é uma razão de ordem europeia. Quero que sejamos parte de um grande grupo em defesa das nações. Queremos fazer oposição a essas políticas da União Europeia que consideramos que falharam. Mas também por uma razão nacional. Creio que é absolutamente necessário que Emmanuel Macron seja derrotado nestas eleições, que são, de uma certa maneira, umas intercalares. Será um sinal de que não poderá continuar na segunda parte do seu mandato, como esteve na primeira. O Partido República em Marcha e o MoDem superam o seu partido nas sondagens. Acha mesmo que vai conseguir melhores resultados do que eles? Sim, acredito que sim. E, dito isso, quero referir que somos o primeiro partido em França. Faz muito bem recordar que essa lista em marcha é, na realidade, uma lista de coligação com o MoDem e o partido Agir, e, se posso ser franca, com uma parte do partido Os Republicanos. Isto porque o Sr. Juppé e o Sr. Raffarin, que não são exatamente desconhecidos do partido Os Republicanos, já anunciaram que apoiavam a coligação em marcha. Por tudo isso, creio que vamos ser os mais votados nestas eleições europeias, porque representamos uma esperança para a Europa, uma Europa que deixou os povos em estado de desespero. Essa União Europeia, com a sua mentalidade carcerária, com as suas chantagens e as suas ameaças e com os seus resultados muito maus. Para salvar a Europa é preciso que nos afastemos da União Europeia. Já vamos voltar a esse tema. Quando é que nos vai dar a conhecer o seu programa, os 3 pontos principais? Ainda não foi anunciado. Será que poderia dizer à Euronews algo sobre o seu programa, 3 pontos principais? 3 pontos importantes: voltar aos sistemas de proteção de existência das nações, suprimir o acordo de Schengen. É evidente recuperarmos o controle das nossas fronteiras. Podemos mesmo pensar numa agência do tipo Frontex para as nossas fronteiras nacionais, mas que apenas poderia intervir caso tal fosse pedido pelos diferentes Estados, quando confrontados com fluxos migratórios em massa. Mas é importante que recuperemos o controle das nossas fronteiras. Em segundo lugar, é preciso pôr termo à concorrência internacional desleal. É preciso que os produtos que não temos o direito de cultivar nem de produzir na União Europeia não possam ser importados para evitar essa concorrência internacional desleal. E, em último lugar, é preciso pôr termo aos acordos de livre comércio. São um modelo contra a ecologia em todo o seu esplendor. É preciso que recuperemos uma política do que é local, de proximidade da produção, porque é isso que vai preservar o nosso território e o nosso planeta. Falemos sobre o último ponto. Não lhe parece que uma Europa é mais forte, unida, precisamente quando falamos de comércio internacional, para enfrentar países como a China e os Estados Unidos? A dispersão é algo que nos torna mais fracos, em vez de sermos 28, em breve 27. Sim, mas essa teoria já há 20 anos que nos é vendida. Se seguirmos essa filosofia, o mínimo que podemos dizer é que a União Europeia, como estrutura supranacional, não nos deu mais nada do que fraquezas. A zona euro é a zona de crescimento mais fraca do mundo. Temos a desindustrialização em massa, o desemprego que aumenta, a pobreza que se agrava, o nível de segurança sanitária que se reduz por causa das importações em massa. Por outro lado, as nações que estão unidas, as nações que cooperam porque decidem cooperar e que não são forçadas a fazê-lo porque assim vão de encontro aos seus interesses, podem construir projetos. Claro que é esse o nosso ponto de vista. Temos a Airbus, temos a Ariane, isso funciona. Mas, por exemplo, sem a PAC, não me parece que a agricultura francesa possa sobreviver.
Sim, mas desculpe que lhe diga, sobreviveu durante séculos sem a PAC. Sim, mas estamos num modelo económico muito diferente e sem essa ajuda europeia aos agricultores franceses, 9 mil milhões, 7 mil milhões em ajudas diretas, a agricultura francesa não poderia sobreviver. Sim, mas esse dinheiro não foi produzido numa cave da União Europeia. O Sr. Juncker não tem uma gruta onde existe uma máquina de fazer dinheiro. Notas, esse dinheiro sai dos bolsos dos franceses. E dos europeus, todos contribuímos e todos recebemos. Não, toda a gente contribui e toda a gente recebe, mas há pessoas que contribuem muito mais do que recebem. Em função do PIB, da economia, é um problema de solidariedade. Sim, nós contribuímos com 100 mil milhões brutos nos últimos 20 anos. 100 mil milhões. Sim, podemos entrar numa batalha de números, podemos acrescentar os direitos alfandegários. Sim, mas nós contribuímos com 100 mil milhões brutos nos últimos 20 anos. Por isso, que tenhamos um retorno sobre uma parte daquilo que foi transferido parece-me totalmente legítimo. Agora, tendo em conta os resultados, se observarmos os resultados da PAC em relação ao seu objetivo inicial, parece-lhe que os agricultores franceses têm razões para festejar? O que eu vejo é o desaparecimento dos modelos de exploração a nível familiar. O que vejo é agricultores forçados a sofrer a concorrência desleal da parte de produtores que não respeitam as normas que lhes são impostas. O que vejo é que os mecanismos de proteção que tinham sido postos em marcha, como as cotas para o leite, para o açúcar, acabaram por desaparecer. Por isso, honestamente, hoje em dia não podemos dizer que a PAC tenha cumprido a sua missão. Além disso, querem reduzir a PAC em 5%. E lamentam? Vai aos salões da agricultura e agora está a lamentá-lo. Precisamos ou não da Europa? Não, minha senhora, é o nosso dinheiro. A PAC serve para financiar a economia europeia e se nos dizem agora que vão reduzir o financiamento e que vamos receber ainda menos do que recebemos, para que os agricultores, que já nem conseguem viver do trabalho deles, fiquem com dificuldades ainda mais graves, claro que sou contra isso. Quero que tenhamos o máximo retorno sobre o dinheiro que pagamos à União Europeia ou então que paguemos menos. Mas não podemos ser perdedores a esse ponto. Falemos de um ponto muito importante. Depois das eleições europeias, tem a intenção de formar um grupo que deverá ser maior do que aquele que existe agora e que foi difícil de formar em 2014, em 2015, um grupo que reflete o aumento dos sentimentos nacionalistas na Europa. Pensa num grupo maior? Pensa em aproximar-se de grupos como o espanhol Vox? Falamos com toda a gente, com Matteo Salvini. Sim, mas ele já faz parte do seu grupo. Sim, mas não é isso. Foi precisamente a Salvini que pedimos que fosse um pouco percorrer as capitais europeias para tentar conseguir, de certa forma, novos aliados. Nós vamos ser mais numerosos, mas claro que também queremos crescer. E não lhes escondo que temos a ambição, ou em todo o caso, o grupo, de constituir um grupo de defensores das nações, no qual poderiam ser integrados os grupos europeus, como grande parte do EFCR ou do EFDD. É verdade que isso seria pertinente. E não se sente incomodada com as derrapagens a nível democrático de alguns dos seus possíveis aliados? Falo, por exemplo, do partido Vox em Espanha. O Vox acaba de chegar à arena política e teve um grande sucesso nas eleições regionais da Andaluzia. É um partido com teses muito sexistas. Quer reformar a lei sobre a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e é contra o financiamento público do aborto. Como mulher, como se posiciona em relação a um partido deste tipo? Madame Vox, é uma cisão do Partido Popular. Sabe, eles são do Partido Popular. É só um grupo de pessoas que deixou o Partido Popular. E isso não incomodava ninguém quando esse tipo de teses eram debatidas. Vemos, mais uma vez, que se trata de uma visão ideológica, mas eu sou uma soberanista, sou uma democrata. Então é cada um com os seus problemas. Desculpe, considero que é o povo espanhol que deve decidir isso. Se o Vox tem
tem uma espetacular subida em termos eleitorais, é porque o que dizem corresponde ao que deseja o povo espanhol. Não me meto nos assuntos dos espanhóis. Penso que é um problema que tem origem na União Europeia. Quer impor aos europeus um modelo único a países que são diferentes, que têm uma cultura diferente, que têm uma história diferente. Temos uma cultura europeia comum, mas temos, cada um de nós, especificidades. Temos identidades, por vezes uma identidade económica, pontos fortes e pontos fracos, graças a Deus. Porque fala-se muito em diversidade, mas onde é que está hoje em dia a diversidade na União Europeia, que quer que façamos todos a mesma coisa? Não lhe parece que na União Europeia deve haver uma base de direitos fundamentais, de direitos comuns, respeitáveis e a respeitar? A senhora diz isso é a sua opinião, mas eu não li nem vi nada a esse respeito. Não, é a opinião dos democratas e imagino que seja uma democrata. Sim, mas não se trata disso. É que eu não sei nada sobre o que terá feito ou dito o Vox que me permita dizer que são antifeministas. Mas está no programa deles. O que é que está no programa deles? O facto de eles quererem revogar as leis que protegem as mulheres da violência. Não, mas então o que significa revogar? Fazer alterações, diminuir a proteção. Mas isso é a sua opinião. Provavelmente, se lhes colocar essa questão, vão responder-lhe que não. Talvez, por uma razão ou por outra, considerem que a lei está mal feita. Eu não posso responder a perguntas que são opiniões de jornalistas, porque uma e outra vez apercebo-me de que a realidade é diferente. Não é a opinião de uma jornalista, é a opinião de alguém que leu o programa deles. Ouça, muito bem, perfeito, mas os espanhóis parecem gostar disso em todo o caso. É uma pequena minoria. Mas falemos então dessa aliança da Europa das Nações. Não deseja uma União Europeia tal como existe na sua forma atual. O que significa a aliança da Europa das Nações? É simples, sempre se confundiu a Europa e a União Europeia. Quando falamos da União Europeia, falamos da Europa. Não é exatamente a mesma coisa. É como se me dissessem que sou contra a aviação. Não, eu sou a favor da aviação. É uma formidável aventura humana, mas sou contra determinada companhia aérea. E a União Europeia é a companhia aérea e eu quero mudar de empresa. Quero que exista uma organização europeia e quero que os europeus se entendam em determinados aspectos, não todos. Não todos os que a União Europeia abrange nos nossos dias, mas não quero que tal se faça nas condições atuais. Não quero que exista uma comissão com iniciativa legislativa e que é constituída por pessoas que não foram eleitas, que não têm de prestar contas a ninguém e que não me parece que tenham vontade de defender os interesses dos europeus, em particular da França. Entendo que há um Conselho Europeu e um Parlamento e isso são duas estruturas democráticas. Por isso, a Comissão tem de ser exclusivamente um secretariado técnico e não o organismo que tudo pode. Foi nisso que se tornou com o passar dos anos. É um tipo de poder que não deve ter. Penso que em vários aspectos passámos ao lado das grandes revoluções do século XXI e isso foi por causa da União Europeia. É o caso da inteligência artificial. Estamos a zero na União Europeia. A proteção das empresas nacionais, ou seja, das empresas que existem no território europeu, zero do poder das empresas americanas. Temos subvenções para a inteligência artificial na União Europeia. Não vamos entrar nesses detalhes. Então não é eficaz, porque se gasta o nosso dinheiro para nada. Não, há projetos de pesquisa em curso. Não me diga isso, minha senhora. Somos hoje em dia colonizados a nível digital pelos Estados Unidos e pela China. Não me diga isso quando, há 20 anos, a Europa se encontrava na liderança do digital com a Nokia e outras grandes empresas. Estávamos na dianteira a nível mundial e foi a União Europeia que nos fez perder essa vantagem, porque, mais uma vez, meteu-se no que não lhe dizia respeito e não faz aquilo que deveria. Acredita que sozinha a França pode competir com a China? A França conseguiu criar gigantes mundiais, minha senhora, e esses gigantes mundiais foram desaparecendo uns atrás dos outros. Penso que a França fez isso sozinha, mas esse não é o ponto da questão. Penso que a França tem a capacidade para o fazer, mas que o deve fazer com a Itália, com a Hungria, com a Áustria, com a Polónia, com os países que têm esses objetivos de preservar as nossas empresas, a nossa soberania e também de preservar os nossos países da imigração em massa, que é um grande problema. Fiquei surpreendida por não ter falado nisso no seu programa, nos pontos mais importantes. Sim, mas falei de Schengen. As fronteiras são essenciais.
E numa política de imigração concertada a nível europeu, acredita nisso? Não, mas vou explicar porque não acredito nisso. Quer que eu confie à União Europeia a tarefa de lutar contra a imigração, mas a União Europeia é a favor da imigração. Ela é a favor e já o disse em várias circunstâncias. Para salvar as nossas reformas é preciso imigração. E para lutar contra a queda da natalidade é preciso imigração. Há países soberanos que pensam assim, como a Alemanha. Sim, mas a Alemanha é soberana. Sim, mas não me parece que a União Europeia diga aos Estados-membros que têm de aceitar imigrantes para haver reformas. Se a Alemanha quer acolher 1 milhão de imigrantes, é o problema deles. A Alemanha tem uma taxa de crescimento superior à francesa. Não misture tudo. Penso que há países que escolhem a imigração, como o Canadá, e que o fizeram tendo em conta diplomas, a educação e que têm tido algum sucesso. Tudo bem, é a escolha deles, mas temos de voltar a falar disso, porque penso que a Alemanha hoje se arrepende e que a senhora Merkel, depois de ter acolhido 1 milhão, está a fazer muitos cortes. Mas eu estou-me nas tintas, é o problema deles. Só há uma questão, é que quando a senhora Merkel faz entrar 1 milhão de refugiados na Alemanha, quantos milhares vão acabar em França? E isso para mim é difícil. Penso que cada país deve escolher a sua política de migração. Confiar a uma comissão que é pela imigração a escolha de regular a imigração, não. E uma Polícia Europeia das Fronteiras, uma organização europeia do tipo Frontex. Vale a pena ou não? Por que não? Se for mais uma agência que serve para acrescentar mais qualquer coisa ao que fazem já os países para proteger as suas fronteiras e gerir a sua própria política de imigração. No futuro, a Grécia vê-se confrontada com um fluxo em massa de migrantes. Poderá proteger a sua própria fronteira e pedir ajuda à Frontex, tal como, por exemplo, o Mali pediu aos militares franceses. Por que não? Mas o que faz a Frontex nos nossos dias? Faz de hospedeira da imigração? A Frontex não existe para impedir a migração. Não devolve os migrantes aos países de origem. Não obriga os barcos a voltar aos portos de origem. É uma hospedeira da migração. Gera acampamentos de migrantes. Será que cumpre com certas metas? Objetivamente, não. A Frontex não corresponde à missão que eu gostaria que fosse a sua. Falemos um pouco mais de política internacional ou, em todo caso, das suas relações. A nível internacional, nota-se que é próxima de Steve Bannon. Ele criou a fundação dele, o movimento, e a senhora preferiu não fazer parte. Porquê? Recordo que a ideia do movimento é unir esses grupos europeus, esses partidos políticos europeus, nacionalistas, populistas. Além disso, Bannon vai organizar um grande encontro antes das eleições. O que lhe parece? Não dissemos que não iríamos participar. Sim, pergunto-lhe. Há partidos incluídos. É preciso saber mais sobre essa fundação. A ideia de fundo parece-me bem que exista uma fundação na qual possam ser discutidos vários aspectos, com mesas redondas, trocas de experiências entre peritos. E não é incomoda que seja um americano que esteja na origem dessa fundação? Não, porque não é uma fundação europeia, é uma fundação mundial. É preciso que possamos partilhar com os russos, com os americanos. Veja bem, estamos numa globalização selvagem. Mas amanhã é preciso refletir se vamos adotar o comércio russo, um protecionismo inteligente, como eu desejo, ou será que vamos continuar com esta desregulamentação total do mercado? Tudo isso são coisas que temos de discutir a nível mundial. Sempre que haja um espaço para debater tudo isso, claro que o vamos fazer. Sempre que eu o considere importante e interessante. Mas a chaque fois qu'on peut discuter, qu'on a un espace pour discuter ensemble de tout cela, bien sûr, je considère que c'est intéressant et important. Já não temos muito tempo, infelizmente. Falou da Rússia, país com o qual já tem relações próximas. Bom, eu tenho boas relações com os Estados Unidos e com a Rússia, e então? Não, o Sr. Bannon não é os Estados Unidos. É um conselheiro de Donald Trump. Já não é, caiu em desgraça. Tenha atenção com o que diz. Em todo o caso, com as fake news, é preciso ter atenção ao que se diz. Tentamos não fazer isso na Euronews. Seja como for, quer ter boas relações com os Estados Unidos, Rússia e China. Penso que é muito importante e que é o papel da França. É por isso que colocou o Sr. Mariani em terceiro lugar na sua lista? Ele é próximo dos russos? Não, coloquei-o em terceiro lugar na lista porque é o fundador da direita popular. Um desertor dos republicanos. Ele exprime essa união. Foi muitas vezes à Rússia.
Sim, ele tem muito boas relações com a Rússia e isso é bom. Tenho outras pessoas na minha lista que têm boas relações com os Estados Unidos e ainda bem que assim é. Mais uma vez, a França tem um lugar no mundo e deve conservar essa voz particular e ser uma potência de equilíbrio. É nesse mundo multipolar, que quer que volte a ser uma realidade, que temos um papel essencial. Vai apresentar-se novamente às presidenciais em 2022? Não sei, não faço a mínima ideia. Não se quer vingar de Macron? Não tenho esse espírito de vingança. Não olho para o passado, olho para o futuro. São os militantes da União Nacional quem decide quem é melhor para liderar as nossas ideias. Se for eu, tudo bem. Se não for eu, tudo bem. E não quer sê-lo? Não sei. E não tem vontade, a título pessoal? Eu quero que ganhemos, seja quem for. Voilà, quel que soit celui par lequel passera cette victoire, je souhaite que nous gagnions, parce que je pense que Acho que o país está mal, que está enfraquecido e que é preciso mudar de direção de forma urgente. Il va mal, qu'il s'affaiblit et qu'il faut urgemment changer de direction. D'accord. Eh ben, je vous remercie pour cet entretien. Merci Madame Le Pen.